E aí pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Pessoal, vim aqui continuar com a saga, né? Fé e negócios, aprendendo com Cristo, né? O tema de hoje é Jesus, o maior exemplo de liderança, né? O texto base se encontra em Mateus 16, do 13 ao 17, que a palavra do Senhor diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Nessa passagem, Jesus nos dá um exemplo de liderança. Na hora que Pedro acertou, ele o elogiou. Dizendo: porque isso não foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Pedro, ele queria ser o líder e Jesus estava lhe moldando. Ele sempre queria estar na frente dos outros discípulos. Quando Jesus perguntava, ele tomava voz e respondia primeiro. Mas nem sempre Pedro acertou, né? Em Mateus 16, já nos versos 21 ao 23, Jesus começa a explicar como iria sofrer, morrer ou ressuscitar no terceiro dia. Pedro tomando a frente dos discípulos, chamando Jesus à parte, pedindo para não cumprir o seu chamado, que era morrer por nós, né? Jesus o repreende, chamando Pedro de Satanás, olha só, e que Pedro não pensava nas coisas de Deus. O mesmo Pedro, presbítero de hoje da igreja, né? Você vê. E nem por isso Pedro foi embora ou ficou magoado, né? Ele permaneceu ali com Cristo, né? Não ficou magoado com a repreensão de Jesus. É bom lembrar que em nenhum momento Pedro se manifestou ou ficou possesso por demônios. Então, cuidado com as palavras, né? Ter cuidado assim com as palavras, né? É bom. É uma lição que a gente pode tirar. Jesus nos mostra, Jesus nos dá uma lição aqui nessas duas passagens, né? Ele nos mostra que no momento que Pedro acertou, ele o elogiou. E no momento em que errou, ele o repreendeu, né? Um líder tem que ser assim, tem que corrigir na hora de corrigir e elogiar na hora de elogiar. Uma das lições que Jesus nos passa é essa, é corrigir, elogiar na hora de elogiar, né? Um bom líder tem que elogiar na hora de elogiar e corrigir na hora de corrigir. Em Provérbios 3, 11, 12, a palavra do Senhor diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem, né? Em Hebreus 12, 5,
Hebreus 12, 5 ao 6, ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Né? Deus disciplina seus filhos. Se não recebe repreensão de Deus, revise seus conceitos. Uma vez filho, sempre filho, mas filhos distantes são filhos bastardos e não têm parte na herança. Então se achegue como filhos e aceite a disciplina do Senhor. Em Hebreus 12, 11, a palavra diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quero deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração, que ela venha nos ensinar, através da palavra de Deus, o nosso cotidiano para a salvação, e negócios. Muito obrigado, Deus abençoe.